A poesia, como dizia Bruno Tolentino, é o jeito memorável de dizer. Ou seja, o poeta consegue expressar, através ali de poucas palavras, uma gama imensa de sentimentos, de emoções. Então ele dá ao mundo, por assim dizer, uma forma de expressão. Ele consegue condensar certos tipos de sentimento que todos os seres humanos têm. Por isso que uma das formas mais famosas de poesia são as poesias de amor, que todo mundo, em algum momento da vida, tem alguma relação amorosa ou alguma relação com o amor, seja qual for, né? Então, a poesia, ela serve justamente para isso. Ela serve para ensinar as pessoas como expressar os sentimentos, como falar sobre eles. Porque se a gente toma por pressuposto que boa parte do nosso pensamento se expressa em linguagem, e se você não consegue falar sobre alguma coisa, você também não consegue pensar sobre ela, então você conseguir falar sobre aquele sentimento de uma maneira memorável, exemplar, você está ganhando linguagem e com isso ampliando o seu leque de pensamentos e expressões. Dentro da psicologia, dentro das mais diversas vertentes da psicologia, uma das formas, por assim dizer, de cura, entre aspas, ou quando começa o processo de cura, é quando as pessoas conseguem falar qual é exatamente o seu problema, conseguem expressar em linguagem qual é exatamente o seu problema. Isso para a gente ter noção do quanto a poesia é importante. A poesia nos ensina a falar, a poesia nos ensina a expressar os nossos sentimentos na melhor maneira possível. E com isso a gente pensar e articular melhor as ideias, enfim. A poesia tem uma função civilizatória, por assim dizer. Todas as civilizações começaram com a poesia. Muitas civilizações nem chegaram a evoluir no sentido cultural do termo, e ter uma literatura, tal como nós temos hoje. Mas elas ficaram em modelos mitopoéticos de literatura, por assim dizer. A literatura ocidental começa com um grande poema, começa com Homero, com um grande poeta, né? Como diz o Otto Maria Carpo. Então a poesia ainda é importante, ainda se faz necessária. Eu digo tudo isso porque tem muitas pessoas que, por mais que gostem de livros, de filosofia, de literatura, de humanidades de maneira geral, torcem o nariz para a poesia, acham que é algo menor e algo inútil, né? Muitas vezes a poesia é muito simbólica, às vezes fica muito truncado e não consegue entender, é diferente de uma narrativa, da prosa, né? Então eu tô dizendo tudo isso para mostrar a função real e o quanto a poesia é importante nas nossas vidas, né? E hoje eu quero falar sobre um dos maiores poetas de todos os tempos, na minha opinião. Depois de Camões, é o maior poeta português e o maior poeta da língua portuguesa, que é Fernando Pessoa. Eu quero, na verdade, falar, porque o Fernando Pessoa é imenso. É imenso. Eu não só demoraria um vídeo muito. Seria um vídeo muito longo, mas teria que ser vários vídeos para falar sobre toda a poesia do Fernando Pessoa. Mas eu quero falar um pouco sobre a poética de Álvaro de Campos, que é um dos heterônimos do Fernando Pessoa. Cada uma das, digamos assim, personalidades poéticas do Fernando Pessoa tinha um nome e ele expressava certo sentimento. E o Álvaro de Campos expressa um sentimento que hoje eu acho que é muito pertinente, que é o sentimento do niilismo. Toda a poesia do Álvaro de Campos é uma poesia nihilista, é uma poesia que vê o homem tal como ele é materialmente, sem uma alma dentro, sem uma metafísica, sem um além-mundo, e que se sente meio que jogado nesse
nesse cosmos, um ser pequeno jogado dentro de um cosmos imenso, e ele sofre, ele tem uma angústia dentro dele. É muito interessante a gente perceber como que os intelectuais europeus do começo da primeira metade do século XX, eles se entregaram muitas vezes ao niilismo ou tentaram expressar o niilismo, porque uma das explicações para isso é o grande desenvolvimento urbano, tecnológico, e uma certa sensação que tinha no começo do século XX que a ciência, tal como eles a entendiam à época, já ia responder tudo, já estava praticamente tudo respondido. E era só o mundo seguir aquele modelo europeu que tudo ia dar certo. E aí aconteceram as duas grandes guerras, isso virou de cabeça para baixo a Europa, sem contar com a grande urbanização que teve o êxodo rural. Isso criou na cabeça dos europeus, e depois foi se espalhando para o mundo, vários sintomas que é descrito na Poética do Álvaro de Campos. Quais sintomas são esses? Nós somos, digamos assim, apenas número dentro de uma grande engrenagem industrial, mercantil, enfim, dentro de uma grande engrenagem que se chama trabalho humano. Nós não estamos mais no vilarejo, na cidadezinha do interior, onde todos se conhecem, há uma certa noção de grande família, por assim dizer. Agora não. As pessoas estão nas grandes cidades, elas se sentem como átomos soltos dentro de uma imensa cadeia produtiva, e eles se sentem apenas um número vazio, sem uma esperança, sem uma perspectiva. E com a gradual queda da religião, por assim dizer, decadência da religião, o homem não encontra amparo metafísico. E isso é um sentimento constante na poesia do Álvaro de Campos. Talvez o trecho do poema mais famoso do Fernando Pessoa é o começo de Tabacaria. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. É interessante como que, apesar dele não sentir nada, ele ainda tem esperança, alguma esperança em alguma coisa, mas essa esperança sempre esbarra nesse sentimento de nulidade, nesse sentimento de vacuidade, de não pertencimento a algo maior. Essa Tabacaria é um tipo de poema que mereceria até uma análise à parte, que é um poema magnífico, é um dos meus poemas favoritos. Que nele conta a história de alguém que teve muitos sonhos na vida, pensava em ser grande, tinha certos talentos, certas qualidades, mas que, em certo sentido, só foi o homem da mansarda, um homem que morava num cubículo, num apartamento pequeno, e que não foi nada além disso. Não tem grandes esperanças, não tem metafísica, não pode mais comer chocolates como a sua sobrinha comia, como a pequena comia, porque ele não consegue mais saborear a vida, não consegue mais ver a vida com a inocência de uma criança, mas sim com essa dose de cinismo e melancolia do adulto sem metafísica. E ele olha a tabacaria do outro lado da rua como aquilo que é real sem metafísica, a movimentação da tabacaria. E isso é um quadro triste da nossa vida. E é algo que muitas pessoas experimentam. Muitas pessoas, eles olham a sua vida, olham as suas qualidades, olham que poderiam ter sido muito mais. Os sonhos vão se despedaçando durante a vida e no fim a gente vai vivendo como se fosse
como se casasse com a filha da lavadeira fosse a melhor coisa, porque nós seríamos felizes simplesmente vivendo a vida, empurrando e rolando sempre a pedra para cima, como no mito de Sísifo. Que sei eu do que serei? Eu, que não sei o que sou, ser o que eu penso, mas eu penso ser tanta coisa, e há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos. Gênio? Neste momento, 100.000 cérebros se concebem em sonhos gênios como eu, e a história não marcará, quem sabe, nenhum, nem haverá senão estrume de tantas conquistas futuras. Não, não creia em mim. Em todos os manicômios há doidos malucos com tantas certezas, e eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo. Não, nem em mim. Em quantas mansardas e não mansardas do mundo não estarão nessa hora gênios para si mesmos, sonhando? Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas, sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas, e quem sabe se realizáveis, nunca verão a luz do sol real, nem acharão ouvidos de gente. O mundo é para quem nasce para o conquistar, e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais do que Napoleão fez. Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades que Cristo. Tenho feito filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu. Mas sou e talvez serei sempre da mansarda. Ainda que não more nela, serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades. Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta e cantou a cantiga do infinito numa capoeira e ouviu a voz de Deus num poço tapado. Crer em mim? Não, nem em nada. Então, nessa vida melancólica e vazia, a gente chega à conclusão que então é melhor cometer suicídio, né? É melhor meter uma bala na cabeça. É, é mais ou menos essa a conclusão do poema Se Te Queres Matar, que é outro poema muito forte, muito famoso também do Fernando Pessoa. Mas eu tenho a opinião Se Te Queres Matar não é um poema sobre suicídio. Apesar dele falar se te queres matar, mata-te logo. Mas fala muito sobre o nosso ego, e sobre a nossa vaidade, e sobre o nosso egoísmo de acreditar que nós somos o centro do mundo, o centro do universo, e os nossos problemas e as nossas dores e as nossas preocupações são o que realmente importam no mundo. Mas não é. Você, eu e todos somos só mais um, e se a gente se matasse, se a gente morresse, poucos chorariam e muito, muito rapidamente nos esqueceriam. E, enfim, toda essa nossa vaidade de achar que nós somos pessoas muito importantes que chorariam pela gente, fariam grandes homenagens. Não, cara. Não. E esse é um típico poema de Álvaro de Campos que dá uma espécie de soco na nossa vaidade e fala, não, você não é importante, você é quase nada, praticamente nada. E provavelmente, quando você morrer, não vai ter um além-mundo. Então, se você quiser se matar, quiser continuar, tanto faz. Tudo, as suas escolhas, ambas não fazem sentido, né? Dentro desse grande cosmos vazio de metafísica, né? Cara-te a frio, e encara frio que somos. Se queres matar-te, mata-te. Não tenhas escrúpulos morais, receios de inteligência. Que escrúpulos ou receios tem a mecânica da vida? Que escrúpulos químicos tem o impulso que gera as seivas e a circulação do sangue e o amor? Que memória dos outros tem o ritmo alegre da vida? Ah, pobre vaidade de carne e osso chamada homem, não vês que não tens importância absolutamente nenhuma? És importante para ti, porque é a ti que te sentes. És tudo para ti, porque para ti és o universo, e o próprio universo e os outros satélites da tua subjetividade objetiva. És importante para ti, porque só tu és importante para ti. E se és assim, ó mito, não serão os outros assim? Mas vocês lembram que eu falei no começo que uma das características
desse niilismo do começo do século XX era a intensa urbanização que ocorreu no começo do século XX em toda a Europa, né? A Europa foi gradativamente, as cidades foram crescendo muito e, e virando grandes centros urbanos, né? O próprio Fernando Pessoa vivia num grande centro urbano lá em Lisboa. E isso causa algo na psique das pessoas. E a constante evolução da técnica também. Também. E isso é mostrado como exemplo num outro, para mim, um dos melhores poemas do Fernando Pessoa, que é Ode Triunfal. O próprio poema é muito interessante. Isso mostra a genialidade poética do Fernando Pessoa, porque no próprio poema ele vai colocando as palavras de forma que você naturalmente vai lendo mais rápido, como se ela formasse uma máquina que vai girando cada vez mais rápido. E, e também ele coloca algumas palavras que viram quase como os trava-línguas ali dentro, como se fosse uma palavra entrando na outra, como uma engrenagem se encaixando na outra. Isso é muito interessante. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes fera para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos, ó rodas, ó engrenagens, reterno, forte espasmo retido dos maquinismos em fúria fora e dentro de mim, por todos os meus nervos dissecados fora, por todas as papilas fora de tudo com que eu sinto. Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos, de vos ouvir demasiadamente de perto, e arde minha cabeça de vos querer cantar com excesso de expressão de todas as minhas sensações, com excesso contemporâneo de vós, ó máquinas, em febre olhando os motores como a uma natureza tropical, grandes trópicos humanos de ferro e fogo e força, canto e canto presente também o passado e o futuro, porque o presente é todo passado e todo futuro, e há Platão e Virgílio dentro dessas máquinas e das luzes elétricas, só porque houve outrora e foram humanos, Virgílio e Platão, e pedaços do Alexandre Magno do século talvez 50, átomos que hão de ter febre para o cérebro do Ésquilo do século 100, andam por essas correias de transmissão e por esses êmbolos e por esses volantes, rugindo, rangendo, ciciano, estrugindo, ferriano, fazendo um excesso de carícias ao corpo, numa só carícia à alma. E uma outra característica do Álvaro de Campos também é a constante melancolia e uma nostalgia da inocência perdida na infância. É algo, é algo que salta aos olhos em vários momentos, em tabacaria, também em certo sentido em Ode Triunfal, em aniversário, onde ele coloca que ele não mais faz anos, né, mas vai se somando os anos sem nem ele contar, né? Isso é uma característica do envelhecimento, né? A gente não comemora anos mais como quando a gente era criança, que era algo muito animado, os nossos pais faziam festa. Hoje nós damos festas para os nossos filhos e pra gente passou mais um ano. Somente isso. Somente isso vai se passando o tempo e vai se somando a idade. Apenas isso. Isso é uma característica do, do Álvaro de Campos, como se o amadurecimento intelectual, em certo sentido, trouxesse não uma bênção, mas uma maldição de descobrir, por assim dizer, a morte da metafísica dentro do Ocidente e, por assim dizer, a morte de sentido para todos nós, para todos os seres humanos. Que o sentido apenas está no mundo terreno, em ter objetivos aqui nessa terra. Objetivos no além-mundo não tem. Mas se não tem objetivos além-mundo e aqui na Terra apenas fica algo para se matar o tempo até a gente morrer. Fica também uma coisa no final das contas sem sentido. Como num trecho de tabacaria muito preciso para falar sobre isso. Mas o dono da tabacaria chegou à porta e ficou à porta. Olho com o desconforto da cabeça mal voltada e com o desconforto da alma mal entendendo. Ele morrerá e eu morrerei. Ele deixará a tabuleta. Eu deixarei versos. A certa altura morrerá a tabuleta também e os versos também.
Depois de certa altura, morrerá a rua onde esteve a tabuleta e a língua em que foram escritos os versos. Morrerá depois o planeta girante em que tudo isso se deu. Em outros satélites, em outros sistemas, qualquer coisa como gente continuará fazendo coisas como versos e vivendo por baixo de coisas como tabuletas. Sempre uma coisa defronte da outra. Sempre uma coisa tão inútil como a outra. Sempre o impossível tão estúpido como o real. Sempre o mistério do fundo tão certo como o sono de mistério da superfície. Sempre isto, ou sempre outra coisa, ou nenhuma coisa e nem outra. A poesia do Álvaro de Campos é terrível. É terrível. Ela dá um soco no nosso ego e nos coloca para refletir sobre vários aspectos da realidade, que é atual ainda, por mais que tenham sido escritos há praticamente 100 anos atrás. Nós vivemos ainda, e eu acredito isso, numa era nihilista, numa era onde os objetivos da nossa vida, da nossa existência, se resumem a essa existência material. E cada vez menos a gente se preocupa com metafísica ou com além-mundo. Até mesmo pessoas que se dizem religiosas. As pessoas que se dizem religiosas, elas muitas vezes procuram a religião não somente para massagear o ego, mas porque ela está com algum problema material, algum problema psicológico, algum tipo de desconforto. E isso, a religião, não somente a religião, mas acreditar firmemente em algo, te faz caminhar com mais força. Isso independe de religião. Você pode ser ateu, você pode ser de qualquer outra religião. É que isso ocorre mais na religião cristã, né? A pessoa vai em busca de um alívio material, de um alívio psicológico, enfim. Mas acreditar firmemente em algo acaba te tirando do marasmo, de uma situação debilitante psicológica, e às vezes até ajuda a superar certos tipos de problemas materiais. Mas a religião, para muitas pessoas, tem essa função. As pessoas dificilmente algumas falam sobre isso, né? Mas elas dificilmente vão porque falam: eu estou preocupado com o destino da minha alma, estou preocupado com o além-mundo, estou preocupado em servir a Deus, fazer a vontade de Deus nesta terra, para de alguma forma, enfim, ou para seguir a Deus, para Ele poder perdoar os meus pecados e eu poder viver com Ele no além-mundo. As pessoas até dizem isso, mas no fim, o que eu mais observo, principalmente com essa crise que vem gradativamente maior na religião, e a crise da religião, ela denota a crise da metafísica, tá? Não é simplesmente falando aleatoriamente da religião. Isso mostra o quão materialista que se tornou até mesmo a religião, e o quão somente preocupado com essa existência a gente está. A gente está num poço nihilista que eu não sei como a gente vai sair dele, e a gente provavelmente, se sair dele, não vai sair ileso. Mas eu espero que com esse vídeo, ao menos, as pessoas sintam vontade de pelo menos ler os poemas de Fernando Pessoa, de qualquer poeta, na verdade, grande poeta, né? Eu sei que muitas vezes hoje tem muitas pessoas que escrevem poesia autoral muito mais para inflar o ego, por coisa do tipo: olha como você escreve bem, que legal, do que qualquer outra coisa, do que com o sentimento verdadeiro de tentar expressar um sentimento que está sentindo no momento. E muitas dessas poesias são bem ruins, na verdade, bem ruins mesmo, mas quando você lê um grande poeta, quando você lê um poeta de verdade, um poeta que vai falar de um sentimento que você também tem, que você também teve e não soube expressar direito, aí é diferente. É diferente. Tem muitas poesias que você lê e você não sente nada, você até acha estranho, é porque você não teve aquele sentimento que você não consegue compreender. Mas tem muitas outras poesias que você vai ler e você vai falar: nossa,
realmente eu senti exatamente isso e não soube me expressar no momento. Isso que é muito legal. Quando isso acontece, você realmente teve contato vivo com a poesia. E a poesia é um dos grandes pilares da literatura. E, e no Brasil, assim como no mundo todo, né, ela vem gradativamente morrendo para ser substituída. Assim como a literatura vem morrendo também e sendo substituída por algo simplesmente mercadológico. Muitas vezes fazem literatura apenas para produzir séries, né? Já pensando em produzir séries. Isso é um empobrecimento muito grande, né, da literatura de maneira geral. Mas esse é o vídeo. O Álvaro de Campos, o Fernando Pessoa, ele é um poeta magnífico, é excelente. Só que ele é um poeta que muitas vezes te leva para um lado muito obscuro, para ver a realidade de maneira obscura, que, que essa obscuridade está aí. Está aí. Não é que ele faz ela, ele mostra ela. E muitas vezes a gente não consegue olhar ela porque a gente tá, enfim, acreditando em manipansos, como ele diz em um dos poemas. Mas é isso. Forte abraço e até a próxima.